Fala galera, tudo bem? Aqui é o Vitor e hoje a gente vai falar sobre a Jade Lizard, tá? Que é uma estrutura bem interessante, é o lagarto de Jade, né? A tradução em português. Alguém olhou para esse gráfico aqui que está na tela e viu um lagarto, tá? E aí saiu esse nome aí, lagarto de Jade, tá? Mas é uma estrutura muito legal, muito interessante, especialmente para quem gosta de operar estruturas de intervalo, tá? É uma das estruturas mais legais que eu conheço, assim, para operar intervalo, e a gente vai falar um pouquinho dela hoje, tá? Hoje a gente vai falar sobre os pontos de interesse e como que funciona a montagem dessa Jade Lizard, tá? Então eu vou explicar para vocês, vou mostrar aqui no OpLab como é que faz, tá bom? E a gente vai analisá-la aos pouquinhos ao longo dessas próximas aulas. Bom, vamos lá. Esse é o gráfico aqui da Jade Lizard, tá? Eu montei uma aqui para a gente simular no início do pregão aqui na Vale, tá? A Vale está subindo, né, desde que começou o pregão, então pode ver nessa linha verde aqui é o preço que Vale está agora. Se tivesse montado mesmo no início do pregão, estaria lucrando aí R$568 agora, né? Mas a gente não montou, né? Eu estou fazendo aqui só uma simulação para explicar para vocês como funciona, tá? Uma Jade Lizard, como que é a montagem dela? A montagem da Jade Lizard você vai vender uma put e vai fazer travas de baixa com call, tá? Então você vende uma put ali, ó, nesse caso foi no strike 114, ou seja, strike na linha do dinheiro, né, perto do preço da ação lá, e fiz uma trava de baixa com calls, ou seja, vendi uma call mais cara e comprei uma call mais barata, tá? Se eu vendi a mais cara e comprei a mais barata, eu recebo o dinheiro também, é a trava de baixa com calls, beleza? Nesse caso, a trava de baixa com calls foi feita lá na linha dos 122 com 124. Então, uma trava de baixa com calls de R$2, beleza? A diferença entre os strikes é R$2. Para fazer essa trava de baixa com calls, eu recebi aqui 38 centavos, ó, dá para ver aqui pelo preço, né? Então, recebi R$2,10 na venda e paguei R$1,72 na compra. Isso deu 38 centavos de recebimento, beleza? E a gente sabe, né, na trava de baixa com calls, se ela der errado, a gente tem que devolver a diferença entre os strikes para o mercado, que é R$2. Como eu recebi 38 centavos, o risco dessa trava aqui é de 1,62, ok? Na venda da put eu recebi aqui 4,50, né? Dá para ver aqui através desse preço aqui, 4,50, tudo bem? Então, a gente vê aqui que tem alguns pontos interessantes nessa estrutura aqui da Jade Lizard, tudo bem? Eu vou começar então de baixo para cima, né? Do menor preço para o maior preço. O primeiro ponto interessante da Jade Lizard é esse ponto aqui de break-even, tá? É o ponto que separa o lucro do prejuízo, ok? No caso dessa Jade Lizard aqui que a gente está simulando, foi 108,67. Ou seja, se lá no dia do vencimento a Vale estiver acima do 108,67, eu vou sair no lucro. Se ela estiver abaixo do 108,67, eu vou sair no prejuízo, ok? Lembrando que quando eu montei, Vale estava 114. Ou seja, para essa Jade Lizard ter prejuízo, a Vale teria que ter caído R$6, tá? De 114 para o 108, beleza? A gente pode ver esse ponto de break-even aqui, ó, onde eu estou passando o mouse aqui. É o momento em que essa linha preta aqui cruza o eixo horizontal, né? Do zero para cima ou do zero para baixo, tá? Desse ponto para a esquerda nesse gráfico eu tenho prejuízo, desse ponto para a direita no gráfico eu tenho lucro, ok? Show de bola. O segundo ponto que a gente vai olhar é esse ponto aqui, que é o 114, tá? O 114 é o strike da minha put vendida, ok? Então, eu vendi uma put com strike em 114, beleza? Do 114 para baixo, acontece uma coisa. Eu tenho que assumir a ação. Por quê? Do 114 para baixo, essa put vai dar exercício, né? Ela vai ficar dentro do dinheiro lá no dia do vencimento, e eu teria que assumir a ação por R$114, tudo bem? Aí, Vitor, mas se abaixo do 114 eu tenho que assumir a ação, por que aqui ainda mostra que eu estou no lucro, por exemplo, se a Vale estiver aqui em 113? É o seguinte, você vai assumir a ação por 114, mas você recebeu muito dinheiro na entrada. Dá para olhar aqui, ó, posição inicial, R$5.428. Então, para montar essa Jade Lizard aqui nessas quantidades que eu fiz, você estaria recebendo R$5.428. Então, mesmo que a Vale caia aqui R$1,
você ainda está R$ 4.397 no lucro, beleza? Porque você recebeu 5.400 na entrada. Show de bola? Então, ó, do 108 até o 114, você tem lucro, beleza? Mesmo tendo que assumir a ação lá por 114, tá? Ah, Vitor, mas eu não quero assumir, se a ação tiver 110 aqui, eu não vou querer assumir por 114, eu prefiro recomprar essa put e desfazer a trava. Beleza, dá para fazer também, tá? Aí você vai apurar um lucro ali, ó, no caso desse ponto aqui, 111, por exemplo. Você vai apurar um lucro de 2.397 e encerra a operação, sem precisar ter que assumir a ação, tá? Mas é bom estar preparado para assumir a ação a 114, tá? Porque se acontecer da Vale cair muito forte, os prejuízos aqui, se você quiser encerrar essa operação, são muito pesados, né? Então, você fica exposto a muito prejuízo se não for a sua intenção já assumir a ação, beleza? Então, esse é o primeiro ponto de atenção aqui, né? Quando você faz uma Jade Lizard, você tem que estar pronto para assumir as ações no strike ali da put que você vendeu. Então, beleza, nós passamos por 2 pontos. O 108, que é o break-even, o 114, que é o ponto da put vendida, né? Que é o ponto abaixo do qual você, teoricamente, teria que assumir a ação. Pode olhar que do 104 para baixo, a linha é uma reta, né? É uma reta decrescente, porque você cai junto com a ação, né? Se a ação cai R$1, você está perdendo R$1 junto com a ação. Se ela cai R$5, você está perdendo R$5 junto com a ação. É uma linha reta, como se fosse você tendo a ação na mão mesmo, tá? Do 114 até o 122 é a zona de lucro máximo dessa Jade Lizard aqui, tá? 114 é o strike da minha put vendida e o 122 é o strike da minha call vendida. Por que que essa zona aqui é a zona de lucro máximo? Pelo simples fato de que, se a ação ficar entre 114 e 122, todas essas opções viram pó. A put vai virar pó, né? Se a ação estiver acima de 114, a put não vale nada. As calls têm strikes 122 e 124. Então, abaixo de 122, as calls viram pó. Ou seja, se a ação ficar entre 114 e 122, todas as opções viram pó. E todos esses 5.428 aqui, ó, que você recebeu, eles ficam para você, livre, né? Todas as obrigações, os direitos, tudo virou pó, mas os 5.400 você já recebeu lá no início da operação, então fica tudo no seu bolso, ok? Então essa é a zona de lucro máximo, é a melhor zona aqui, né? Se a ação ficar aqui nesse intervalo, levanta as mãos e agradece, beleza? Porque você teve o lucro máximo. Agora aqui, entre 122 e 124, essa trava de baixa com call aqui começa a entrar no dinheiro. Então começa a dar problema, né? Ela vai começando a diminuir seu lucro. Não sei se você lembra, mas se a trava de baixa ficar dentro do dinheiro, você tem que devolver os R$2 para o mercado lá, né? Então, ó, à medida que a primeira call, né, a do strike 122, que foi a call que a gente vendeu, vai entrando no dinheiro, eu vou diminuindo o meu lucro, beleza? Até chegar lá no 124. No 124 é um ponto onde acontece a trava, né? Daqui para cima, essa trava de baixa não me dá mais prejuízo. Então, aqui do 124 para cima, a gente tem essa linha reta aqui, né? Que é a linha da trava mesmo. Então, daqui para cima, a gente vai ter o mesmo resultado, independente de qual valor a ação vá. Se a Vale for para R$200, meu resultado ainda vai ser aqui 427,17. Show de bola, galera? Então esses são os pontos de interesse aqui da Jade Lizard, beleza? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre as quantidades, né? Se vocês notaram aqui, eu vendi 1.000 puts, mas eu fiz 2.500 travas de baixa com call, tá? Como que eu defino qual que é a quantidade de travas de baixa com call que eu faço numa Jade Lizard? Bom, a lógica aqui por trás é um pouco chatinho de ver, mas eu espero que vocês consigam entender isso rápido, tá? É o seguinte, o meu risco nessa trava de baixa com call aqui, a gente viu que é de R$1,62, não é? Porque eu recebi 38 centavos e se essa trava de baixa der errado, eu tenho que devolver R$2. Então, o meu prejuízo máximo nessa trava seria de R$1,62 por cada trava, ok? Então, se eu recebi R$4,50 na put, quantas travas de baixa eu posso fazer
de maneira que, se essa trava de baixa der errado, eu só devolva o dinheiro que eu recebi vendendo as puts, tá? Essa é a lógica da quantidade de travas de baixa que você vai fazer, beleza? A quantidade de tal modo que, se a trava de baixa der prejuízo máximo, eu só devolvo para o mercado a quantidade de dinheiro que eu recebi na venda da put ou um pouco menos, beleza? Como que isso se reflete no gráfico? Se reflete assim, ó. Essa parte aqui do 124 para cima é quando a trava de baixa dá errado. Essa linha reta aqui, ela tem que estar bem próxima da linha do zero, beleza? Se ela estiver exatamente na linha do zero, quer dizer que quando a trava de baixa dá errado, eu devolvo exatamente o que eu recebi na venda da put, tá? Nesse caso aqui, ela está um pouquinho acima do zero, então ainda vou ter um troco ali de lucro, mesmo que a trava de baixa dê errado, tá? Então, em teoria, eu poderia até forçar um pouquinho mais aqui, ao invés de 2.500, botar 2.600, 2.700. Essa linha aqui ia estar mais próxima do zero. Então, essa aqui é a ideia, tá? Você vai fazer tantas travas de baixa quantas você conseguir, de tal modo que, se essas travas de baixa derem errado, o seu resultado aqui vai ser próximo de zero. Ou seja, se a ação explodir, você sai ali perto do 0 a 0. Então, nesse caso aqui, eu recebi 4,50. O risco de cada trava é 1,62, então deu para fazer ali 2,5 travas para cada put, beleza? Dava para fazer um pouquinho mais? Dava. Se você fosse ser preciosista aqui, dava para fazer 2.700 travas ali, ainda estaria dentro do parâmetro, né? Mas eu botei 2.500 aqui para ficar mais simples, mais fácil aqui de arredondar, beleza? Bom, por essa aula é só. Na próxima aula a gente vai voltar aqui e falar um pouquinho mais sobre a Jade Lizard.